Muito bom dia para todos vocês. Logo cedo na manhã desta quarta-feira já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês, meus amigos. É muito bom ter vocês aqui no nosso canal Meu Mengão React, porque aqui nós somos uma família, uma comunidade que torcemos e vivemos Flamengo. E nós vamos trazendo informações para vocês aqui no nosso canal sobre a reformulação que está acontecendo no Flamengo, vai e vem no Mengão, porque tem jogador que já decidiu a sua saída, como por exemplo o Vidal, e tem reforços de peso chegando, Luiz Araújo chegando, o jogador Alan também praticamente certo, e o De La Cruz, o Flamengo vai fazer uma investida pesada para trazer o jogador, principalmente porque já está perdendo aí o Vidal, fazendo uma reformulação no elenco. O Rodrigo Caio pode estar também de saída, então tem muitas notícias aqui no nosso canal. Nós vamos analisar os comentários do programa da ESPN Brasil, tem também o Vene Casagrande e tem o João Guilherme trazendo as informações sobre a reformulação do Flamengo e os novos reforços. Então eu gostaria que você chegasse aqui no nosso canal. Primeiramente, faz o seguinte, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal, com força mesmo. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui da nossa comunidade, porque aqui nós trazemos notícias e informações do Flamengo todos os dias para vocês. Um detalhe importante, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você é flamenguista de verdade, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Você que está indo trabalhar, você que está se preparando para trabalhar, para levar o seu filho na escola, vamos acompanhar aqui rapidinho as notícias do Mengão e coloca a sua análise nos comentários, tá bom? Créditos, canal ESPN, canal S1 Live, canal Vene Casagrande, link na descrição como crédito, bora para as notícias do Mengão. Vamos começar com o Flamengo. Você já ouviu esse papo? E aí? O Gabigol pode jogar ao lado do Pedro? É novela antiga, sim, mas voltou ao ar em 2023 e, pelo jeito, pelo andar da carruagem, a resposta é: não jogarão juntos este ano. O que 2022 uniu, 2023 parece cada vez mais disposto a separar. Entre idas e vindas, lesões e convocações, Gabigol e Pedro não têm formado mais uma dupla no Flamengo. E justamente agora, no primeiro respiro de Sampaoli com treinamentos, nenhum ajuste vai ser possível com os dois. Afinal, Pedro está convocado e viajou para defender a seleção brasileira. Gabigol segue no ninho, em alta. É difícil dizer que não é o titular da equipe de Sampaoli. Decisivo contra o Fluminense na Copa do Brasil, chamou de novo para si os holofotes em uma equipe mais móvel. Depois desfalcou o time por lesão e Pedro, que estava no banco, o substituiu. Mas tem sido assim, se entra um, sai outro, como foi contra o Grêmio no fim de semana. Son dos centrodelanteros diferentes. Uno un delantero más de área y Gaby es un jogador que sale a jugar. Entonces son diferentes. Mas yo considero que Pedro tiene mucha capacidad de cara al gol, mucha. Entonces tiene que comprender el circuito de juego de esta nueva idea. O sea, tienen que acercarse mucho más a la idea de este circuito que va a favorecer su capacidad goleadora. En cuanto a Gaby, es un jugador que es históricamente, Gaby es un extremo que se convirtió en 9, entonces sabe mucho para jugar, parte de un lugar diferente. Entonces comparar es difícil. Lo que o tiempo dirá es qué jugador, si pueden jugar juntos o cuáles de los dos pueden ser mejor para el time. A proximidade com as redes de ambos segue alta. Pedro tem 24 gols na temporada. Gabigol soma 16, são 40 dos 76 gols do Flamengo em 2023. Mas a dupla, por enquanto, parece que ficou mesmo num belo retrato na parede em 2022. Boa reportagem do nosso Pedro Henrique Torre.
Agora, vamos falar de outra dupla, Vidal e Marinho, desde a estreia do Sampaoli no Flamengo. Curiosamente, dois jogadores que atuaram com o técnico argentino em outras equipes, começaram como titulares, né? Ambos, no primeiro jogo dele no Flamengo. E aí, o que aconteceu de lá pra cá? Vidal, 12 jogos, 5 como titular, 40 minutos por partida apenas, 75% de participação em jogos, 2 assistências. O Marinho também teve 2 assistências, participou só de 31% dos jogos, 30 minutos por partida, uma vez só como titular, atuou em 5 oportunidades, a última exatamente em 7 de maio, na derrota contra o Furacão. Situações diferentes, né, Birner? O Marinho já fora dos planos do Sampaoli, o Vidal ainda jogando, ainda treinando com a equipe, mas já não sendo utilizado como titular pelo técnico Sampaoli. Pelo jeito, a história deles no Flamengo está acabando, mas o Marinho continuará, a advogada dele já trouxe essa informação, que ele vai continuar no Flamengo, né? Porque não deu certo a história com o São Paulo. Em tese, ele vai ser, no máximo, se continuar realmente, uma alternativa. Porque do jeito que o Flamengo joga, o Flamengo preenche meio campo, geralmente joga ali com o Pulgar, que ganhou muito espaço, o Thiago Maia costuma atuar, o Gerson, que se há titulares com o Sampaoli, é titularíssimo com o Sampaoli, e alguns jogadores costumam completar. Às vezes o Thiago não joga, pode jogar Everton Ribeiro e Everton, como aconteceu, por exemplo, no último jogo. E tudo isso para o Arrascaeta circular com bastante tranquilidade e encostar no Gabigol, que para mim é o jogador que casa melhor com esse sistema, pode eventualmente ser o Pedro. Os jogadores de velocidade são os laterais, né? Que são jogadores que conseguem recompor bem e que conseguem criar bem pelos lados. Eu não imagino esse Flamengo sem Ayrton Lucas. Exatamente o que eu ia falar, porque o Ayrton Lucas, ele certamente será ofensivamente melhor do que o Marinho conseguiria ser, ou vai conseguir ser se continuar na temporada. Muito difícil o Marinho virar esse jogo se comparado com o futebol do Ayrton Lucas. E do lado direito, o Flamengo com o Wesley tem uma boa alternativa, que marca melhor, que precisa crescer na carreira, um jogador está ganhando espaço. Ou seja, no máximo, se melhorar muito o desempenho individual e se o Sampaoli permitir uma mudança tática, o Marinho vira uma alternativa. No lugar dele, o ideal, se ele quiser jogar, é ir embora. É ir embora, né? Já o Vidal também tem dificuldade de concorrer com os outros jogadores que eu citei de meio campo, também é uma alternativa. Eu acho que é um jogador ali para final de carreira. Se ele pretende jogar, de repente consegue voltar para o Chile, ou vai jogar nos Estados Unidos, onde ele tem nome para jogar, e de repente vira uma atração, ele vai ter muito mais espaço do que tem no Flamengo. Então, eu acho as saídas deles, de ambos, normais. E se a gente for pensar no que o clube precisa, ainda talvez trazendo o Luiz Araújo, que é o velocista, necessárias. Ô, Antero, e o torcedor São Paulino tem que ver isso como? Porque a gente sempre acha chato quando uma negociação os dois lados têm interesse, mas aí não chegaram num valor determinado de salário, né? É muito desagradável quando o jogador fica assim nessa situação, né? De ter que se apresentar para cumprir o salário e tal. A gente fica pensando, pô, é melhor jogar do que ficar encostado, vamos dizer, né? E o torcedor do São Paulo está perdendo um reforço ali no tricolor? A esperança de ter um jogador a mais neste meio de ano e falaremos do São Paulo daqui a pouco. Mas olha, voltando um pouquinho ainda a respeito do tema abordado pelo Birner, né, e abordamos Gabigol, Pedro juntos, algo que no ano passado, em função de mudanças de comando, Paulo Souza, depois o Dorival conseguiu ajeitar, o Vitor Pereira voltou a tocar nesse assunto, mas nós temos um dado novo, Bruno Henrique voltando. Bruno Henrique, que era um nome chave naquele Flamengo montado em 2019. O quarteto com a Arrascaeta, com o Everton, com o Gabigol. E o Bruno Henrique é craque. Esse é um que o São Paulo falou, epa, calma lá. Como é que eu vou deixar esse sujeito fora se ele estiver bem? Já ganhando ritmo, fazendo gols. E mais o que o Birner lembrou, os alas laterais, o meio-campo, o retorno do Gerson. Então, a defesa se ajustando. Então, é um Flamengo no caminho bom e que haverá essa discussão por bastante tempo. Pedro, Gabigol, Pedro. Cabe ao Sampaoli utilizá-los, como nós vimos na entrevista de fim de semana, de uma forma inteligente, né? Agora, Vidal e Marinho não aproveitaram, passaram sem deixar saudades no Flamengo.
o Vidal era um sonho antigo, um jogador charmoso, tem história, o Sampaoli o conhece, a seleção do Chile, mas não deu certo, acabou, esqueça. Página virada, tem gente em mais condições do que o Vidal. Não que jogue mais, mas que está melhor. E o Marinho também foi um sonho de uma noite de verão, a passagem muito bacana pelo Santos, chamou a atenção do Flamengo, mas também não vingou. Eu torço, espero que isso venha a acontecer, e talvez venha mesmo, que o Marinho primeiro saia, como disse o Birner, se quiser jogar, saia do Flamengo, se possível, no próprio São Paulo. Agora, preciso ver também se tem grana, né? Se tem bufunfa. Há uma diferença grande entre o oferecido e o desejado, né? Mas tudo isso que a gente está falando aqui mostra a força... Oi, diga, Antero. Não, desculpa, acabei falando, não respondi para você, mas é óbvio que o torcedor de São Paulo gostaria de ter um jogador como o Marinho, se não para resolver seus problemas, pelo menos como opção. O São Paulo acho que cairia bem, desde que fosse um Marinho o mais parecido com o Marinho do Santos possível, né? Que teve até alguns bons momentos com o próprio Dorival Júnior, por exemplo, no Flamengo, mas nunca foi aquele cara que se destacou na Libertadores de 2020. Fecha o assunto, Berner, que eu estou vendo que você quer arredondar. Eu acho que o São Paulo precisa de um jogador de velocidade pelo lado. O São Paulo tem um jogador com característica do Marinho, mas devia garimpar melhor. Marinho é uma contratação hoje que gera muitas dúvidas. O Marinho do Santos é excelente. O Marinho teve ótimos momentos na carreira, teve momentos de baixa. E num clube como o São Paulo, onde há muita pressão, onde hoje em dia é difícil jogar, digamos que o São Paulo deveria ter um jogador, acho eu, se for para gastar dinheiro, como o São Paulo tem que gastar para trazer o Marinho, um outro jogador, ou quem sabe investir num jogador com mais futuro, que o São Paulo possa colher frutos, quem sabe negociando mais para frente. No lugar do diretoria do São Paulo, eu não contrataria, mas se contratar, não duvido que dê certo. Mas que força, né, que tem esse elenco. A gente está falando aí, ou o Pedro ou o Gabigol no banco, o Vidal e o Marinho indo embora, gente chegando, muitas opções para o técnico Sampaoli. É realmente muito forte o elenco do Flamengo. O Flamengo finalmente terá um tempo para descansar e se organizar. Serão 10 dias que o técnico Jorge Sampaoli terá para recuperar atletas e planejar melhor as 3 grandes competições que o time disputa. O elenco terá folga até quarta à tarde, quando se reapresentam. O planejamento é 2 dias de descanso e a volta é com sobreturnos, ou seja... O período livre será também importante para evoluir a metodologia de trabalho de Sampaoli. Desde que chegou, o técnico enfrentou uma maratona de partidas e não teve tempo hábil para implementar os pontos principais de seu estilo de jogo. Além de deixar o Fla do jeito do técnico, a data FIFA também será importante para recuperar jogadores. Desde que Sampaoli assumiu o rubro-negro, o número de lesões aumentou. Agora, o foco será ajustar a forma física dos atletas para estarem totalmente recuperados para o próximo jogo. O Flamengo terminou a 10ª rodada com um bom resultado, chegando a 10 jogos de invencibilidade, a maior sequência positiva na temporada 2023. Até o momento, são 7 vitórias e 3 empates. A recuperação do gramado do Maracanã também é uma das prioridades do Fla, já que foi um dos pontos mais criticados pelo goleiro Matheus Cunha e por Gabigol. A expectativa é que o tempo ajude na melhora da grama. O time só volta a campo no dia 22 de junho para enfrentar o Red Bull Bragantino, mas joga fora de casa. Até lá, o Flamengo espera estar ainda mais entrosado para a temporada. Vene Casagrande e o Marinho, vai ficar mesmo? Como está essa situação? Vamos lá, ontem a gente comentou aqui no finalzinho do programa sobre a situação do Marinho, que o Marinho decidiu encerrar as negociações com o São Paulo para ficar no Flamengo, achando que pode ter ainda espaço no Flamengo. Só que esse espaço ele não terá. O Departamento de Futebol do Flamengo já definiu isso, que não vai mais utilizar o Marinho. O próprio Jorge Sampaoli já falou sobre isso, que não vai mais utilizar o Marinho. E o Marinho optou por ficar no Flamengo, mesmo sabendo que não irá mais entrar em campo e cumprir um contrato dele de forma integral até dezembro. Por que ele fez isso? Não tem uma decisão, ele não veio publicamente dizer isso, mas eu entendo que, através de apuração, o Marinho ele só aceitaria sair do Flamengo nesse momento se ele recebesse uma parte do que ele tem direito a receber até dezembro. Como o Flamengo ofereceu para ele pagar apenas os dias trabalhados até junho, ele não gostou dessa proposta do Flamengo, ele prefere ficar no Flamengo, receber o que ele tem de direito até dezembro e quando chegar em dezembro, buscar um novo clube. E aí, quando ele ficar livre no mercado, ele tem o direito a receber luvas também. E aí ele pode negociar o contrato dele de forma direta. Eu acho que o Marinho está tomando uma decisão errada na carreira dele. Ele vai ficar muito tempo sem atuar e ele tinha a oportunidade de atuar no São Paulo.
ele chegaria com status praticamente titular, porque era o Dorival Júnior que estava querendo a contratação dele, um grande cara. Inclusive o Dorival falou com ele no telefone em algumas oportunidades. E o Marinho, mesmo assim, optou por ficar no Flamengo, mesmo sabendo que não será mais utilizado. Ele continua afastado, tem um problema na justiça, a advogada dele acha que o Flamengo está humilhando o atleta, ou seja, esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Porque a advogada está indo para o combate contra o Flamengo. E o Flamengo, mesmo assim, mantém a postura de deixar o jogador afastado. Ontem, dia de folga do elenco, o Marinho postou nas redes sociais que está treinando. Muita gente me procurou quando eu postei isso, né? Muita gente me procurou, muito advogado me procurou com um olhar jurídico, falou: Vene, isso aí é estratégia dele para ele juntar provas na justiça para dizer que está treinando separado e para poder embasar o argumento dele de humilhação, treinando separado. Isso aí, Fernanda Maia, o que a gente pode discutir aqui... Ele já fez isso esse ano, Ele já fez isso esse ano. O que a gente pode discutir aqui é a decisão do Marinho, que na minha opinião é uma decisão errada. Ele tinha oportunidade de atuar no São Paulo. Tem um contrato, ele entende que o contrato tem que ser cumprido, e o Flamengo também entende que o contrato vai ser cumprido. Isso não quer dizer que ele será utilizado. Ele vai ficar lá, treinando separado, afastado, e não será mais utilizado. Uma coisa que não é incomum no futebol. Isso às vezes acontece, Pedrosa, dentro de muito ambiente. O jogador, por decisão ali do clube, olha, ele vai treinar separado até a gente achar um outro lugar para esse jogador. Mas quando o Marinho faz essa escolha, e daí é uma escolha de vida dele, e é de vida mesmo, porque ele pode colocar em risco até a carreira. Ele precisa de uma vitrine para estar no auge, para ter um salário que ele entenda que ele mereça, né? Um salário que encontre com o futebol que ele apresenta. Só que se ele não apresenta futebol em lugar nenhum, isso fica mais difícil, Pedrosa. Mas aí também é a escolha do ser humano de pensar na parte financeira. A questão financeira de cada um eu não posso me meter. Isso. Cada um faz a escolha que quer porque sabe onde o calo aperta. Agora, a questão esportiva, eu acho que ele está cometendo um erro, porque ele vai deixar de jogar num clube que hoje ele tem contrato, que é o Flamengo, isso já está declarado, como o Vene trouxe aqui, e ele ia para um São Paulo. Cara, o São Paulo é um clube enorme, o São Paulo é um clube gigante, que daria ainda essa vitrine para o Marinho, mas não só essa vitrine, mas também dele finalizar essa parte final da carreira dele em um grande clube. Quando ele sair do Flamengo, mesmo o contrato acabando, o Marinho vai continuar tendo mercado, só não sei se no patamar de um clube como São Paulo. Lá pra fora ele vai ter mercado, aqui dentro ele vai ter mercado para jogar em clubes menores, mas repito, eu acho que se fosse a minha decisão como jogador de futebol, eu continuaria jogando porque é isso que eu amo fazer, é isso que eu gosto de fazer. Então eu iria pro São Paulo, para uma grande equipe. Mas a questão financeira, cada um sabe onde aperta o seu calo. Edu Fuiclia, querido, em relação a esse assunto do Marinho e ao do Vidal também, que foram dois assuntos que rolaram ontem. O do Vidal, fala com a imprensa chilena e diz que ele fica no Flamengo até dezembro e que depois não fica mais. Uma coisa incomum no Brasil, essa fala, porque a gente está acostumado com os jogadores Sinceridade dói. Exato, a gente está acostumado com jogadores que às vezes eles até pensam, mas eles não falam, e às vezes muito até pela repercussão, para evitar problemas. E o Vidal não é esse cara, né? Até a forma como ele chegou no Flamengo. Ele chega fazendo live, postando foto do Flamengo, mostrando que ele gosta do clube. E ele disse que não fica... Você gosta dessa conduta do cara ser mais sincero? A gente tem visto treinadores estrangeiros também fazendo isso, né? Então, Fer, eu acho que a gente é vítima da nossa sociedade, assim, tá? A gente é vítima da torcida. A gente é muito passional em tudo aqui. A relação clube com o atleta é muito passional no Brasil. Por exemplo, o Real Madrid, nos últimos anos, mandou embora Casillas, Cristiano Ronaldo, Raul, grande nome de Sérgio Ramos, e isso é bem resolvido, sabe? Eu não preciso odiar você, eu só acho que você dentro do campo não me atende mais no que eu preciso, você vai ser nosso herói eternamente, vai ter um quadro aqui, uma sala ali, vai ser nosso diretor, o que for. No Brasil existe essa sinceridade machuca, o torcedor, se o torcedor não ouvir do atleta, que ele é o time dele desde pequeno, sempre sonhou estar ali, se o torcedor não ouvir isso, ele não se sente representado, como se o cara não quisesse estar ali. E eu vejo isso muito errado, sabe? Por exemplo, um grande dia da minha adolescência, que eu tenho certeza que é o Flamengo, que é o Romário, defendeu o Vasco durante muito tempo. É o clube que mais fez gol. Sou vascaíno, fanático. E não tinha nenhum problema dele falar que era flamenguista, no tricolor. Eu particularmente, não ligo pra isso. Mas isso é um processo, sabe? Eu acho que ao longo do tempo, o profissionalismo vindo cada vez mais forte, acontece isso. O que o Vidal fez, na minha opinião, é claro que ele não é Flamengo. Nasceu no Chile, vai ser o Flamengo com vários times tradicionais. Ele que joga no Flamengo, pela visibilidade que tem, pelo salário que paga, pelo título que podia ganhar, porque o Flamengo compete em cima desde 2019. O que ele pensou? Quero ir pra lá. Ele fez todo aquele teatro, que pra mim é um teatro, obviamente ele não é flamenguista, como eu torço pela Universidade Católica, impossível isso. Só que ele fez um teatro bacana, tem talvez identificação, pode ter, conseguiu vir pro Flamengo e agora talvez não esteja mais interessado em continuar. Falou, vou sair.
A torcida tem que entender bem, ele pode sair, pode render bem até sair. Não necessariamente tem que ser afastado por causa disso, ou jogar mal ou bem por causa disso. Mas assim, o desempenho do Vidal até aqui... Tem alguns pontos que a gente precisa abordar em relação ao Vidal. Primeiro, se o Gabigol fala que vai embora em dezembro, a repercussão seria outra. Claro. O Vidal falar que vai embora em dezembro, a torcida ficou até aliviada. Inclusive, a torcida queria que ele fosse embora até agora. Inclusive, mais uma informação, se a diretoria recebe uma proposta e o Vidal aceita, a diretoria libera, não vai fazer nenhum esforço ficar com o Vidal. O momento do Vidal é um momento ruim. Verdade. E ele não rendeu aquilo que se esperava dele. E eu faço até uma meia-culpa, porque eu achava que ele poderia render. A gente aqui inclusive, repetiu legal. Pra contratação A gente aqui dele. Na verdade, eu acho que outro ponto ele foi importante quando ele chegou. A contratação dele foi baseada em quê? Através de rede social, a torcida pedindo, através do Vidal, cavando uma vaga aqui, ou porque a diretoria entendeu que de fato ele poderia render. Não rendeu. Ele já disse que vai embora em dezembro, que bom, e a diretoria não vai fazer nenhum esforço ficar com ele. O outro problema é ele chegar e dizer que não concorda com a reserva, mas que respeita a decisão do São Paulo. A partir do momento que ele faz isso, na minha opinião, ele está faltando respeito com a decisão do São Paulo. E ele precisa fazer uma autoanálise. Porque ele não está rendendo para ser titular hoje no Flamengo. E ele também não pode reclamar de falta de oportunidade. Porque o próprio São Paulo deu muitas oportunidades a ele. É verdade. Inclusive o último jogo que ele foi titular, se eu não me engano, contra o Nublense lá no Chile, foi uma péssima partida dele. Então ele não pode chegar e dizer lá na imprensa chilena, por que ele não fala isso aqui na imprensa brasileira? Ele só fala lá. Só em casa. Ele só reclama lá quando vai para o Chile. Então, ô Vidal, na boa, você não pode reclamar de nada no Flamengo. A torcida te abraçou, a diretoria te paga bem e em dia é um salário extremamente alto, oportunidades não faltaram e você não rendeu. Inclusive, se você quiser ir embora, ninguém vai sentir sua falta nesse momento. O Vidal ganha um salário que o Flamengo pode contratar 2 grandes volantes, sem precisar se esforçar muito. Ele pode ir ao mercado, fazer um mapeamento de scout e contratar 2 bons volantes para a posição dele com o salário que o Vidal ganha. Então... O Big Boss pergunta se é um erro, meninos, e vocês de casa, em trazer o Vidal. Eu acho que responder essa pergunta hoje é comentar um resultado... Engenheiro de obra pronta. Exato, né? Porque a gente viu o que ele poderia entregar. Todos nós 4 aqui falamos, caramba, Vidal, que legal. Um cara com todos os recursos, Edu. Eu achei que ele fosse sobrar no Brasil. Eu também. Eu tinha certeza que ele ia sobrar no Brasil. Mas também teve uma mentalidade de... A gente usa o termo na bola de roubar, sabe? Roubar é... ganhar bem e tá acomodado. Eu achei que o Vidal fosse jogar muito no Flamengo. Pelo encaixe do Flamengo, pelo elenco do Flamengo, pelo estudo do Flamengo tem hoje. Achei que ele fosse sobrar, mas e não pelo sobrou. que a gente já viu do Vidal, vejo por outro lado, sabia? O que você vê? Eu vejo como o futebol brasileiro, brasileiro mais disputado, mais intenso. Por exemplo, o Marcelo. O Marcelo também é um jogador que veio como o Vidal, mesmo status. E esse sobra quando joga, né? Sim, quando joga. Quando joga ele sobra. Mas em determinado momento vai sentir. O sentir é o quê? Tem um problema muscular. O próprio Renato Augusto já está sentindo. O futebol brasileiro hoje, ele é muito mais disputado. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo dessa forma. E para alguns casos, como o do Marcelo, eu não vejo nem mais disputado, Pedrosa. Eu vejo que tem um vilão, que se chama calendário. No caso do Marcelo. Eu não concordo com o Vene em relação a isso. Eu acho que não é questão de ter cidade. O futebol brasileiro deixa e é muito aquém em relação ao futebol que o Vidal já jogou em um dos maiores clubes da Europa. E ele é um cara que chegou em 2022, ele não foi mal. Ele foi muito bem na partida em que o Flamengo jogou contra o Corinthians, se eu não me engano foi na Libertadores. Sem o João, né? Sem o João, ele foi muito bem. Em alguns momentos ele entrou e ele conseguiu cadenciar resultados onde o Flamengo já tinha perdido a questão física. Inclusive a própria torcida do Flamengo reclamava isso em relação ao Dorival, que o time tinha caído de rendimento apesar dos títulos. Esse ano, de fato, o Vidal teve todas as oportunidades e ele não conseguiu ser aproveitado. Mas assim, como o Edu até falou, o torcedor é passional. Tinha gente reclamando do Pulgar, o Pulgar não tinha nem oportunidade de jogar no Flamengo. E hoje em dia ele tá voando. Então assim, eu não concordo com essa questão da intensidade. Eu acho mesmo que o Vidal não rendeu. Veio aqui achando que ele ia deitar, não deitou e ele veio para a melhor equipe em relação à técnica do Brasil. Então tem disputa de posição, ele não é titular absoluto. Pois é, Bruno Henrique voltou a fazer um gol depois de mais de 400 dias sem balançar a rede, depois de passar por uma grave lesão no joelho. Foi emocionante, eu estava no Maracanã e me emocionei, tá? Bruno Henrique me fez chorar lá no Maracanã, dessa vez de alegria, obviamente, mas será que esse gol contra o Grêmio faz com que a diretoria mude a ideia e inicie as conversas para renovar o contrato? Não. Hoje a resposta é não. Não tem nenhuma, como que eu posso dizer, nenhum movimento da diretoria
para poder renovar o contrato com o Bruno Henrique. É porque a diretoria não quer renovar? Também não. É porque a diretoria quer esperar o melhor momento. Ainda vai fazer uma análise. É um jogador que está retornando aos poucos aos gramados, que vem desempenhando, evoluindo. A partida dele contra o Grêmio, na minha opinião, foi a melhor desde quando ele retornou dessa grave lesão no joelho. Mas hoje não tem nenhum movimento para a renovação de contrato. Isso, pessoas da diretoria me falaram. Isso, empresários do Bruno Henrique me falaram. O Bruno Henrique tem um desejo de ficar, dá prioridade à renovação de contrato, quer ficar no Flamengo e ainda espera o Flamengo. No começo do ano até teve um primeiro contato do Flamengo com os representantes do jogador, mas só ficou nisso, nada além disso, não teve uma proposta formal, nada, tá? Então, entre Flamengo e Bruno Henrique, nenhuma novidade, nenhuma movimento de renovação de contrato. O Flamengo deseja esperar mais. É o mesmo caso do Everton Ribeiro, tá? O Flamengo ainda não fez nenhum movimento. Conversei com o empresário do Everton Ribeiro que falou: Vene, até o momento no Flamengo ninguém nos chamou para conversar, para falar de renovação de contrato. Obviamente o Everton quer renovar, está adaptado, é ídolo, mas a gente depende do Flamengo, e o Flamengo até o momento não fez esse movimento. E lá no Flamengo me relataram que a ideia é a mesma do caso do Bruno Henrique, é não fazer esse movimento agora, tá? Esperar um pouco para saber se de fato no final do ano as partes vão entrar no comum acordo. Eu vou dar minha opinião sobre o Everton Ribeiro. Eu acho até que tem que renovar por mais um ano de contrato. Acho que o ciclo do Everton Ribeiro não chegou ao fim, mas chegou o momento de ter uma redução drástica no salário, porque o Everton Ribeiro não entrega mais aquilo que ele entregava antes, tá? E eu acho que é um jogador que pode ajudar ainda por mais um ano. Talvez um reserva de luxo, por exemplo, caso o De La Cruz seja contratado. Não tem jeito, alguém vai ter que sair do time. E o Everton Ribeiro é um baita jogador, só que fisicamente falando, obviamente não é o mesmo das temporadas anteriores. Isso é ser humano, não tem jeito, não tem como você brigar por isso. Você vai ficando mais velho, o seu desempenho fisicamente vai diminuindo, faz parte. Então acho que no caso do Everton Ribeiro poderia oferecer mais um ano de contrato. No caso do Bruno Henrique é esperar mesmo, para saber se de fato o jogador vai voltar a atuar da forma que atuava anteriormente, se não vai ter nenhum tipo de problema por conta da grave lesão no joelho. Já o caso do Rodrigo Caio já é uma definição interna. A ideia é não renovar mais com o Rodrigo Caio. E eu penso, eu vou compartilhar da mesma ideia. Eu tenho um respeito absurdo pelo Rodrigo Caio, um grande profissional, um baita atleta, um cara super, compromissado ali com as suas tarefas, nunca faltou a treino no Flamengo, muito pelo contrário, cara. O Rodrigo Caio é um baita atleta, treina nas férias, enfim. Só que não tem jeito, não consegue entregar mais. Eu não vejo a menor necessidade de renovar com o Rodrigo Caio hoje. E é isso, é futebol, galera. Não pode ter o sentimento de paternalismo. Porque o Rodrigo Caio foi muito importante em 2019. Passou, gente. Passou, fim de uma era. Que o Rodrigo Caio, o Flamengo agradeça muito os serviços prestados por Rodrigo Caio nesse período que ele vestiu a camisa do Flamengo, mas que ele respire novos ares, e com esse dinheiro que o Flamengo gasta por mês no salário do Rodrigo Caio, você contrata um outro zagueiro que possa ser utilizado. O São Paulo já deixou claro aí, só a gente perceber quando que o Rodrigo Caio foi utilizado para o São Paulo. Quando? É muito pouco utilizado. É o mesmo caso do Pablo, que tem contrato longo com o Flamengo, mas se o Flamengo receber uma proposta, o Flamengo não vai dificultar a saída. Resta saber se o Pablo tem interesse em sair, porque muito jogador senta num bom contrato com o Flamengo, um clube estruturado, Rio de Janeiro, possibilidade de ganhar títulos. Não tem jeito, é difícil um jogador querer sair do Flamengo. A gente vê o caso do Marinho. O Marinho optou ficar no Flamengo, mesmo sabendo que não será mais utilizado, ao invés de ir para o São Paulo. Por que ele fez isso? Porque o Flamengo tem estrutura, porque o Flamengo disputa título, porque o Flamengo paga em dia, porque o Flamengo dá uma boa bonificação em caso de título, e por aí vai. É por isso. É o ônus e o bônus de você ser o Flamengo estruturado. É difícil jogador, entre aspas, largar essa boa e partir para um outro clube. É muito difícil. Mas tem um jogador aí que já disse que vai embora em dezembro. Esse jogador é o Vidal. Ele anunciou que deixará o Flamengo em dezembro. Até parece que o Flamengo queria mesmo ficar com ele. Fala como se o Flamengo oferecesse uma renovação de contrato. Muito pelo contrário, galera. Primeiro eu vou ler aqui o que o Vidal disse.
Tenho contrato até dezembro, não continuarei no Brasil. Me encantaria voltar ao Colo-Colo, mas tem que ver o momento. Quero desfrutar que me resta de contrato, ganhar os 3 campeonatos que me restam e depois veremos. Ele ainda falou o seguinte sobre a reserva. Podem pensar que estou mal, mas me sinto 100%. Não concordo com a comissão técnica, com a decisão da comissão técnica em deixá-lo no banco, mas respeito. Temos 22 jogadores de bom nível, sabe que quando sou titular dou o máximo. Na sexta-feira verão como estou. Vamos lá, 2 pontos. Primeiro, o seu máximo não está sendo suficiente, Vidal. Hoje você não é titular, e está certo em não ser titular, porque você não aproveitou as oportunidades que o São Paulo te deu. Você não pode reclamar de nada no Flamengo, Vidal, de nada. Você teve o carinho da torcida, que praticamente abraçou a sua vinda para cá. Eu acho que a diretoria só contratou porque a torcida do Flamengo fez muita campanha após o Vidal fazer várias revelações ao Flamengo. Acho que isso aconteceu. Você teve oportunidades, sobretudo após a chegada do São Paulo, mas você não desempenhou aquilo que se esperava de você, Vidal. Isso é um fato. Você não rendeu. Por qual motivo? Eu não sei. Não sei se você não deu o seu máximo, não sei se o futebol brasileiro exige demais de um jogador experiente como você. Fato é que você não rende mais. E é isso, ponto, e acabou. Tanto é que o Flamengo, vou repetir aqui, ele falou que vai embora em dezembro. O Flamengo, se chegar uma proposta para ele no meio do ano, o Flamengo libera. Mas será que ele vai querer sair agora, no meio do contrato? Ele já disse que não. Então, o Flamengo nada pode fazer, tem um contrato. A decisão que o Flamengo pode tomar é não renovar quando chegar em dezembro, e essa decisão já está tomada. Não vai renovar o contrato do Vidal quando chegar em dezembro. E é um jogador que mais uma vez dá uma entrevista polêmica, mais uma vez, de uma forma indireta, ele critica a comissão técnica, que atual hoje é do São Paulo, que a partir do momento que ele fala, não concordo, mas respeito, você não está respeitando, né? Você tem que fazer uma autoanálise, Vidal. Qual é a autoanálise? Será que eu estou jogando para ser titular no Flamengo? Não, não está, eu te respondo. E é isso. Acho que novamente o Vidal deu uma entrevista, na minha opinião, desnecessária. Não precisava falar isso agora. Mas agora já deu, já está falado. E vamos ver como será o Vidal nesses 2 amistosos aí da seleção chilena. Porque pela forma que ele falou, ele vai jogar muita bola. Mas hoje o Vidal merece ser sim titular. E com o dinheiro que o Flamengo paga no Vidal por mês, galera, é muita grana. Você contrata pelo menos 2 jogadores bons. Porque eu vou te falar um negócio, hein? O Bruno Henrique em forma, ele vai jogar. Agora, quem é que vai sair do time? Eu tenho a impressão de que o nosso Cebolinha, que ontem fez o gol, vai perder espaço. Até mesmo o próprio Pedro pode perder espaço. O certo é que o Sampaoli ganha, como você bem colocou, dentro do elenco, um reforço espetacular. Bruno Henrique agora terá esse período de 10 dias para se recuperar do jogo de ontem, vai fazer um fortalecimento, voltará nas próximas partidas ainda melhor preparado, e a tendência agora é só subir. E outra coisa, né, Alan? Bruno Henrique, olha que o Flamengo teve muitos, mas muitos jogadores extraordinários. Agora, Bruno Henrique está na relação dos maiores jogadores da história do Flamengo. Ele é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, por tudo que ele fez. O rei dos clássicos. Nunca um jogador na história do Flamengo fez tantos gols em clássicos, em campeonatos cariocas e em outros campeonatos, como o Bruno Henrique fez. Não é à toa que ele ganhou o apelido de Rei dos Clássicos. Já foi escolhido o melhor jogador da América, campeão de Libertadores, gols decisivos em Libertadores da América, em outras conquistas. Um dos maiores jogadores da história do Flamengo. E a boa notícia para todos da nação rubro-negra é que o Flamengo ainda poderá usufruir por um bom tempo da capacidade de BH27. E aí, meu amigo Alain Bimari? E o Sampaoli agora, caso esses reforços todos venham, e alguns já estão certos, ele terá o melhor elenco do Flamengo desde 2019, desde janeiro de 2019. Porque é muita coisa. Olha essa relação que você falou aí. Só de ataque, isso, só no ataque.
Imagine você, o Alain parece que vem. O De La Cruz é mais difícil, mas tem chance de vir. Mas se não vier, deve vir outro para a posição. Deve vir outro. O Luiz Araújo já está aí. Cara, não tem jeito. Só 11 jogam. O Bruno Henrique voltou. O Flamengo terá 2 times e, de repente, até 3 times muito competitivos. Eu sei que a galera... É porque a torcedor é muito de momento. O Santos vai virar terceiro goleiro do Flamengo. É isso que eu ia falar, exatamente isso. Terceiro goleiro. O Santos não é um goleiro ruim. O Santos é bom goleiro. Está num momento ruim. E o Santos, que acabou de ser campeão olímpico, foi campeão olímpico, foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Sim. Convocado várias vezes pelo Tite para a seleção brasileira, quando o Tite estava lá, pode virar terceira opção. Terceiro goleiro. Terceira opção. Olha que loucura isso. O Flamengo está olhando o mercado na lateral esquerda. O Felipe Luiz pode virar terceira opção. Pode. Gente, o Felipe Luiz, para mim, é craque. Também é craque. Então, enfim, é saber trabalhar com o elenco. O do Felipe Luiz é interessante porque está chegando o momento da transição do elenco, né? Da mudança do elenco. Então, alguns nomes veteranos, como Felipe Luiz, Vidal, o próprio Rodrigo Caio, a gente pode colocar aí, embora seja mais novo, Everton Ribeiro, esses jogadores, eles vão ter uma mudança no seu status dentro do elenco. Eu não tenho a menor dúvida disso. De jogadores intocáveis, insubstituíveis, titulares absolutos, eles já passaram a uma condição de reservas, no caso aí do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio, do Vidal, e do Everton Ribeiro, um titular, mas que não é mais titular absoluto, ele sai, ele entra. Então a coisa está mudando, o elenco está mudando, e ele será renovado. E esse é o objetivo do Sampaoli e da direção do Flamengo, ter um elenco, na sua maioria, com jogadores que tenham menos de 30 anos de idade. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão está montando uma seleção, meus amigos, está rejuvenescendo o elenco, trazendo reforços de peso. Vamos ver o que vai acontecer. Um detalhe importante aí que o João Guilherme falou é isso daí do Santos. O goleiro Rossi chegando e se destacando. Será que ele vira terceiro goleiro no Flamengo? Porque o Matheus Cunha tá se destacando no gol, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque o elenco do Flamengo, como diz o João Guilherme, pode se tornar aí uma seleção, um dos melhores, praticamente o melhor elenco da América do Sul, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, nação, explode o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, não se esqueça, aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Muito bom dia, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.